Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, né? Eu quero iniciar dando as boas-vindas aos nossos convidados, Adelson Pereira, da SNC, Juliano Gonçalves, da Mega, e Tarcísio Rosa, presidente da Celesc Distribuição, que irão abordar no evento de hoje os novos paradigmas para a saúde da rede e resiliência do serviço de energia. Bom, o cenário é que as mudanças climáticas e os eventos extremos decorrentes têm desafiado as empresas de energia a um novo patamar de preparação de suas redes e operações. O Fórum Latino-Americano de Smart Grid, há 4 anos atrás, iniciou essa discussão, esse debate, a discussão. Na época trouxemos ex-executivos da Florida Power and Light Company para o evento de 2021, e resolvemos, então, organizar um webinar, porque o assunto está ganhando momento, né, com recentes eventos que foram experimentados aí em várias regiões do país, né? E a ideia é trazer para esse debate empresas que fornecem as principais inovações tecnológicas que podem endereçar o problema, e também a concessionária de energia que tem uma grande experiência no tema. No caso aqui temos o Tarcísio da Celesc, que é uma empresa que teve desafios de climas intensos. Todos os grandes problemas de eventos extremos começam lá em Santa Catarina. Hoje se espalham pelo Brasil inteiro, mas Santa Catarina é famoso por grandes eventos, inundações, enfim. Então é uma empresa que tem muita experiência e muito a ensinar e compartilhar nessa área, né? E a ideia é que a gente veja algumas inovações que estão sendo implementadas e substituindo os sistemas tradicionais de proteção e supervisão. E, para isso, a SNC e a Megger vão mostrar suas tecnologias de ponta, que estão qualificadas nessas áreas, né? Tanto na área de proteção como na área de supervisão e análise. E também vamos ter a Celesc, então, trazendo a sua experiência, né, de bons serviços, né, e mostrando alguma coisa de planos, estratégias de operação em situações de crise, e também vai falar um pouco sobre os desafios de modernização com a incorporação de novas tecnologias. Foram convidados também para assistir esse webinar profissionais do setor de energia que atuam nas empresas concessionárias, autoridades, reguladores e consumidores de energia que se interessem em conhecer as fronteiras tecnológicas disponíveis. Esse evento vai estar disponível no canal do YouTube do Smart Grid Latam após a sua realização. Bom, o fórum foi criado e atua há 18 anos com o objetivo de colocar em prática e viabilizar novas tecnologias e inovações de energia de modo sustentável no Brasil e nos países da América Latina. A nossa ótica é voltada para os negócios das empresas de energia e também para a implantação das tecnologias inovadoras e dentro de um ambiente sustentável, né? As conferências do Fórum sempre fornecem orientação e pautas de ação tanto ao governo como os reguladores, empresas de energia, fornecedores de tecnologia e outras partes interessadas, sobre os próximos passos que são necessários para a modernização do sistema. É um pensamento coletivo. Então, a cada ano, o Fórum reúne os grandes experts e os grandes stakeholders do setor para poderem discutir e aprender conjuntamente a desvendar novos caminhos e propostas. Sobre o tema tecnologias avançadas, inovando o negócio e mercado de energia, eu quero lembrar a todos que nos dias 4 e 5 de agosto de 2025, daqui a pouco mais de 3 meses, estaremos realizando a conferência anual do Fórum em São Paulo, com muito conteúdo inovador em tecnologia, modelos de negócio e com palestrantes nacionais e internacionais de excelência. Vamos também ter uma pequena e seleta exposição, onde empresas inovadoras trazem as suas novidades, né? E todas as sessões vão ter tradução simultânea, porque teremos palestrantes internacionais, né? E pessoas aí de várias regiões, aqui tanto do Brasil como do exterior e dos países da América Latina.
A ideia é, então, eu vou encerrar por aqui as minhas considerações iniciais. Gostaria de dar início ao evento com a apresentação do Adelson Pereira, da SNC, sobre proteção avançada e o redesenho da rede elétrica. Muito obrigado, Adelson. Pode começar a sua apresentação, compartilhe sua tela, por favor. Bacana, Ciro. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa manhã contigo aí. E os colegas que participaram aqui dessa ação em conjunta, né? O Tarcísio da Celeste, o Juliano, que estarão aqui também apresentando e falando um pouco sobre o tema, né? Então eu vou abordar aqui um tema que é muito importante, né? Muito relevante para o setor elétrico, tá? Para quem não me conhece, eu sou Adelson Pereira, gerente de vendas da SNC Electric do Brasil, uma empresa aí com mais de 100 anos de existência no mercado e que é especialista em soluções para manobra e proteção das redes de distribuição. Soluções tanto para a rede aérea, né, quanto para a rede subterrânea, né. Então eu vou compartilhar aqui, começar compartilhando minha tela com vocês, para que a gente possa dar início aí a esse nosso bate-papo e essa nossa apresentação. Bem, o tema que eu vou abordar, como eu comentei, ele é bastante relevante e está em constante discussão aí entre os agentes do setor elétrico, que é a proteção avançada das redes de distribuição, né? E como tornar as redes mais eficientes e resilientes. Afinal, a qualidade dos serviços de energia ela acaba afetando aí a toda a sociedade. Bom, mas para a gente dar continuidade aqui, eu gostaria primeiro de falar dos desafios, né? E os motivos no qual nos levam a pensar em resiliência para as redes, né? Sabemos que vivemos em um período em que eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e mais severos, né? E muito se tem falado em tornar a rede mais resiliente, e realmente isso é importante, né? É algo necessário, né? Vamos pegar aqui dados dos Estados Unidos, mas que se reflete também no que se passa aqui no Brasil, né? Principalmente nos últimos anos. Então, a gente vê aqui de 2013 até 2020, um investimento bem forte aí na rede de distribuição. Então, algo na casa de 18,7 bi em 2013 para 36,9 bi em 2020, né? Pelo outro lado, a gente vê no gráfico da direita aí que a confiabilidade ela tem se mantido estável, né? Sendo que o DEC ele tem aumentado aí em 1,9 minutos por ano. Então, considerando o mesmo período, que é de 2013 até 2020, na verdade 2021, tá? Então, esses dados e valores, eles não incluem dias críticos, né? Os eventos extremos não são considerados nesses números aqui, tá? Bem, a grande questão é que o DEC ele é medido eliminando os dias críticos causados geralmente por eventos extremos. E se a gente incluir, né, todos os eventos extremos, a realidade, na verdade, será desse gráfico que aparece agora para vocês aí, tá? Então, podemos ver aqui na curva azul que, na verdade, ao incluirmos eventos extremos, a média do DEC ela cresce a uma taxa de 31,6 minutos por ano, né? É o que a gente chama aqui de gap de resiliência. Então, essa percepção, essa é a percepção real do cliente quanto da qualidade no fornecimento de energia, né? Que a qualidade ela tem piorado e não melhorado, né? Justamente por conta desses eventos extremos que são cada vez mais frequentes. Bom, aqui como eu comentei, o mesmo acontece para o Brasil, né? Se a gente considerar o DEC excluindo os dias críticos, a gente vai poder notar que o DEC de 2024 ele foi ligeiramente melhor do que o DEC do ano de 2023, né? Uma redução aí na casa de 1%, 1,7%. Porém, se a gente considerar os eventos climáticos, né, que seriam ali as barras verde escura, vamos ver que o DEC ele ficou pior em 2024 se comparado com 2023. Ele piorou aí em 2,2%, né? E se a gente considerar ainda uma comparação do ano de 2022 com relação ao ano de 2024, a situação fica ainda pior, né? A gente vai notar ali uma piora de algo na casa de 4 horas, né? A gente passa aí de um DEC total, considerando os eventos críticos aí de 20,4 horas, de 20,4 horas para de 16,2 horas para 20,4 horas, né? Isso dá aí um aumento de mais de 20% aí de um ano para o outro, tá?
Só comentando aqui, né, eu acabei passando, mas aqueles dados que eu mostrei ali são dados da ANEEL e ela corresponde ali à média anual do Brasil, né? A gente não está focando e falando em nenhuma distribuidora especificamente aqui, tá? Bem, então foi falado aqui sobre as dificuldades, né? E agora é hora de falar um pouco sobre como melhorar o desempenho das redes de distribuição, né? E para isso eu trago aqui a informação sobre um case de sucesso da SNC nos Estados Unidos, né? É uma abordagem de uma empresa de serviço público do sudoeste dos Estados Unidos, a Florida Power Line, atua ali na região de Miami, Orlando, né? Que ao enfrentar os eventos climáticos extremos e como ela reagiu a essa adversidade, né? Então, basicamente, aqui a gente tem 3 estágios de preparação e operação, como o antes, o durante e o depois da tempestade, né? E como foi cada fase desse processo. Bem, começamos aqui então falando pelo momento antes da tempestade, né? E de como é o processo de preparação da rede, que consiste em algumas etapas. Então a gente inicia aqui falando sobre como foi feito lá na Florida Power Line, né? Então eles iniciaram o projeto com os endurecimentos, chamam de hard, né? Então a tradução melhor que eu encontrei aqui seria um endurecimento da rede, né? O qual consiste em ter cabos protegidos, equipamentos de alta tecnologia, inspeção dos postes com maior frequência, né? Manejo da vegetação para evitar ativamente possíveis ocorrências de árvores tocando na rede durante a tempestade, né? Durante as fortes chuvas e ventos. E, por fim, executando o enterramento das novas linhas de distribuição. Nessa etapa do processo, a SNC participou sendo um parceiro estratégico deles, né? A gente forneceu tecnologias para a Florida Power Line, com equipamentos e soluções confiáveis e robustos. Bom, aqui a gente pode ver as tecnologias da SNC que ajudou a Florida Power Line nessa preparação da rede, né? E que é importante falar que a solução e a tecnologia em conjunta e aplicada em escala foi algo fundamental, né? Eu diria que, inclusive, primordial. Então, falando mais especificamente aí de cada ponto, a gente pode notar aí, foram cerca de 7.000 unidades do Interrupter instalados nos alimentadores, 95.000 religadores monofásicos instalados nos ramais laterais, e cerca de 30.000 interruptores autorresetáveis, né, o vácuo fuse instalado nos trafos da distribuição. Então, novamente, a abordagem para a rede ela foi holística, né? A Florida Power entendeu ali naquele momento que ela precisava ter tecnologia comprovada em campo, tanto nas subestações, mas principalmente nas suas redes de distribuição, né? Iniciando ali pelos alimentadores até o extremo das redes, que são os transformadores ali dos clientes. Sem entrar em detalhes muito profundos, mas eu gostaria de abordar aqui com vocês um pouco sobre cada uma das soluções da SNC, né? Então, falando sobre o Interrupter aqui, primeiramente. Então, diferente de um religador convencional, o Interrupter ele possui uma tecnologia única e exclusiva, né, de pulso, né, que seria o pulse closing. Então, antes de executar o religamento, ele faz um teste na rede para verificar se existe ainda ou não falta presente na rede, tá? Então, esse teste ele é basicamente um pulso, né? Ele representa aí no máximo 5% da energia de falta, evitando assim todo aquele estresse desnecessário que comumente é aplicado na rede pelo religamento convencional. Sem falar de muitos outros benefícios, né? Já que o equipamento ele possui sensores muito precisos, permitindo assim uma melhor coordenação e segmentação da rede de distribuição. Em seguida, temos aqui a nossa solução para os laterais, né, os ramais laterais, o Trip Saver 2. Como sabemos, 80% das faltas dos ramais laterais eles são temporárias, né? O Trip Saver 2 ele vai ajudar a atingir os números de DEC e ajudará a reduzir o OPEX. Então, ambos os benefícios em apenas uma solução, né? A solução Trip Saver 2 ela combina aí, na verdade, o melhor das estratégias de proteção entre coordenado e seletivo. Tudo isso de maneira simples, fácil e rápido de instalar, né? Você não precisa redesenhar, repensar, criar novas metodologias de proteção para a sua rede. É tudo muito, muito simples, né? Então, essa solução aqui, inclusive, ela já é bastante consolidada no mercado brasileiro. Nós temos diversos cases de sucesso aí com diversas distribuidoras aí pelo Brasil e todas com um resultado bastante positivo. Bem, por último aqui, mas não menos importante, a solução mais recente da SNC, né, o Vácuo Fuse 2. Ele é uma solução ideal para aplicação na extremidade da rede de distribuição,
protegendo então ali os transformadores dos clientes. Então o objetivo aqui ele é atingir os travos de difícil acesso e que experimentam interrupções múltiplas durante um ano, né? A gente sabe que diversas vezes aí a proteção do tráfego simplesmente atua por descarga atmosférica, animais ou vegetação, né? Então as equipes acabam perdendo horas e horas ali em deslocamento apenas para repor o fusível queimado do tráfego, sendo que eles poderiam estar executando atividades mais nobres e até mesmo atendendo a ocorrências em locais onde a densidade de carga é maior e, portanto, mais crítica, né? Bom, falado aí sobre o momento antes, vamos agora para as operações, né, durante a tempestade. Então, os próximos slides são para reforçar e focar na resiliência da rede. Levando em conta os investimentos e preparação feita pela Florida Power & Light, investindo nas tecnologias corretas e soluções combinadas para o alimentador, laterais e extremidades da rede, né? Então, vamos tomar aqui como exemplo, para vocês verem aqui no próximo slide, 4 furacões que acometeram aí a Flórida entre os anos de 2004 até 2022, né? Então, existe uma classificação padrão para a intensidade de furacões que vai de 1 a 5, né? No entanto, tem ainda outros fatores como o tamanho e a duração dos ventos, os quais são verificados através do índice, né? O índice CDP, que é Cyclone Damage Potential. Então, esse index ele avalia ali o potencial de dano de uma tempestade, que inclui algumas variáveis, dentre elas lá o vento máximo do vento, velocidade de translação e o raio do vento com força de furacão, né? Então, nesses exemplos aqui, tomando 2 programas da Florida Power & Light de pré-resiliência e 2 programas de pós-resiliência, né? Sendo que os dois programas de pós-resiliência estão com o maior índice CDP aí, né? Então a gente pode notar ali que o Charlie em 2004 e o Vilma em 2005 tinham um índice ali de 1.9, 2.8, e a gente vê ali o Irma e o Ian, que foi em 2017 e 2022, respectivamente, aí em uma escala de 4.3 e 6.0, ou seja, foram furacões aí, ou eventos bem mais danosos aí do que os eventos de 2004 a 2005. Bom, aqui a gente tem então um gráfico com os dias de restauração tomada no eixo X, né, e o percentual de clientes restaurados no eixo Y. Então a gente pode ver claramente que mesmo para os eventos de ciclone mais forte, o desempenho foi significativamente melhor após a implementação do programa Resiliência, né, de resiliência da Flórida. Então a gente vê que mesmo após a passagem do Ian em 2022, um furacão aí com alto poder de destruição, 66% dos clientes eles foram restaurados após um dia. E 100% dos clientes foram restaurados após 8 dias, né? Bem diferente do resultado do Vilma ali, que aconteceu antes da modernização da rede, né? Um furacão com intensidade bem menor, mas que na época a Flórida não estava preparada, né? Ele não estava tão preparada como está agora, né? Então ela levou muito mais tempo para recompor todos os clientes, né? Que os números falam por si só, né? Então, se você pegar o Vilma ali, inclusive, você vê que 100% dos clientes foram retomados em 18 dias, né? Um tempo bem superior aí ao Ian, o furacão Ian que foi em 2022. Bom, e por fim temos aqui agora a operação pós-tempestade, né? Cujo resultados são impressionantes, né? Aqui a gente vai poder conferir os resultados do investimento e os benefícios de se ter uma rede inteligente e resiliente, né? E como essa rede ajudou ali a distribuidora durante esses eventos críticos. Então, considerando aí as tecnologias de ponta implementadas em conjunto, foi medido que 4,2 milhões de interrupções foram salvas nos primeiros 6 anos de implementação do Interrupter. A solução TripSaver 2 salvou 8.500 interrupções nos primeiros 4 anos da sua aplicação. E, em conjunto, temos aqui um resultado que foi queda de 71% nas faltas momentâneas e uma redução de 93% das reclamações no período de 11 anos. Tá? Então, junto com o melhor desempenho, mesmo durante dias críticos, os investimentos da distribuidora aqui melhorou a confiabilidade diária em quase 40% desde 2006. 39% para ser bem exato, né? Então, traduzindo isso em números, trata-se de uma redução aí do tempo
que o cliente experimentava uma interrupção de 80 minutos em 2006 para 48 minutos em 2020, né? Então, só um ponto importante, uma consideração aqui, nos Estados Unidos o DEC é medido em minutos, né? Enquanto que no Brasil a gente ainda está acostumado e comumente vemos o DEC medido em horas, tá? Então, até por esse ponto, até por esse fator, aqui eu imagino que o impacto, isso me leva a crer que o impacto no Brasil ele deve ser ainda melhor, né? Se as soluções corretas forem aplicadas em grande escala. Bem, a melhora do DEC também foi excelente, né? A gente tem aqui a informação de 21% de melhoria em 6 anos, atingindo aí 49 minutos no ano de 2020, já abaixo de 40 minutos em 2023, né? Outro ponto-chave aqui, você pode observar no gráfico da direita, é a redução de OPEX, né? Ou os custos de operação e manutenção. Então, essa redução de custo, ela tem sido importante para permitir que a concessionária invista mais em tecnologia, né, em CAPEX, melhorando assim a qualidade do serviço prestado. Bem, por fim, a mensagem que eu gostaria de passar, e mais importante, é que estar preparado para esses eventos climáticos extremos é algo essencial para as distribuidoras, né? E sem dúvida crucial para os seus clientes. Afinal, ter a luz acesa durante e após esses eventos extremos é algo fundamental e necessário, né? Nesses dias críticos é quando a gente mais precisa, de fato, de ter a energia. Pode-se notar claramente que o investimento ele vale a pena, né? As empresas vão ficar mais eficiente e isso, no final das contas, significa que haverá maior lucratividade para a empresa, gerando um negócio ideal, onde o cliente fica muito mais satisfeito, assim como a distribuidora também ficará muito mais satisfeita, né? Com isso aqui, Ciro, eu finalizo a minha apresentação, né? E fico disponível aí para esclarecer dúvidas que eventualmente você, os colegas e o público tenham aí sobre o tema. Muito obrigado, Adelson. Brilhante apresentação. Está bem claro como é possível se preparar melhor em termos de sistemas. Nós vamos ter discussões ao final. Eu agradeço muito a sua apresentação. Eu vou passar agora, em seguida, para o Juliano Gonçalves fazer a apresentação dele. Juliano, por favor. Tá legal, Ciro. Muito obrigado aí do convite. Bom dia a todos. Sou o Juliano Gonçalves da Mega e é um prazer estar aqui com essa audiência, com o pessoal aqui na nossa live, a todos. E eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem, a Mega tem de solução para esse tema tão importante hoje para a gente, que é a resiliência das redes, né, de energia. Eu trouxe aqui alguns slides que eu vou compartilhar. E quero dizer primeiro, trazer uma imagem aqui de como a gente no passado tratava isso, né? Primeiro, esses são projetos de sensores, indicadores de falha que a gente vê em distribuidoras, né? Principalmente Light, esse é da Light, né? E outras que muito antigamente faziam seus próprios equipamentos, né? E aqui uma foto que tem alguém conhecido aí, que sou eu mesmo, né? Nesse tempo. Então, eu comecei na distribuidora como ajudante de eletricista, né? Depois fui promovido a eletricista também e atuei na rede. Então, do lado esquerdo a gente vê ali eu instalando um maxímetro, né? Na baixa tensão. Ciro, acho que eu não conhecia ainda nessa época, a gente não teve contato, só depois disso. Então, em 1995, a medição na baixa tensão ali dos transformadores, a gente fazia com o maxímetro, um equipamento que dava só uma informação, qual foi a corrente máxima que passou ali naquele cabo, né? A gente não tinha mais nenhum indicativo. Aqui do lado direito, a gente tem um equipamento um pouco mais moderno, que ele media a tensão ali e também a corrente com um sistema de relógio, né? Ele ia rodando um papel, ele ia em rolos e a agulha com tinta ia marcando ali a tensão, né? Nessa época a gente tinha alguns tipos de informação, era um processo que demandava ir lá, instalar o equipamento, retirar. Muitas vezes o equipamento falhava porque era mecânico, provavelmente mecânico, então a agulha
prendia no papel, saía tinta demais, ou não saía tinta e não marcava, a agulha ficava leve demais e não marcava o papel. E outros problemas que tinha, né? É um sistema relativamente barato, né, de se instalar, mas que não dava muita informação. E também tem toda a logística de buscar e retirar e depois trazer tudo isso num papel e fazer essa análise e anotar os valores, né? Ter certeza que estamos falando do circuito certo, do maxímetro certo, que capturou as informações ali. E hoje em dia, a gente fala muito de digitalização. Então, quando a gente pensa em digitalização, principalmente no setor elétrico, a primeira coisa que vem na mente é vamos trocar lá a proteção da subestação por relés digitais, né? Então, isso foi feito em muitas distribuidoras, nos locais no passado, como projetos de digitalização. Então, essa palavra digitalização, ela acabou sendo anexada a esse tipo de atividade, né? E hoje em dia, a gente utiliza a digitalização como algo um pouco mais amplo, no sentido de ter informações que são vivas e que elas vão fluir de um ponto a outro, levando esses dados para as pessoas e para os locais e para os sistemas que têm interesse nisso para uma tomada de decisão em tempo real. É sair do papel e transformar esse fluxo de informação numa potencial tomada de decisão em tempo real para os diferentes cenários em que esses sensores e que essas informações estão medindo, estão embutidos. Então, a digitalização hoje, ela passa por esses pilares. Não ter isso num papel, ou num Excel, ou num telefone, ou num e-mail, mas ter isso, ou nem numa pasta na rede, né? Mas ter isso dentro de um sistema, e esse sistema permitir que a informação que está lá na ponta chegue a uma central em que você tenha a capacidade de utilizar essa informação e ter esse fluxo de informação chega até onde tem que chegar para que seja tomada a decisão. Então, quando a gente fala em redes de energia e quando a gente fala em smart grid, a gente está vendo a tecnologia ou a revolução tecnológica passar na nossa frente. Quando a gente fala em inteligência artificial, data mining, né, e big data, a gente está falando de ter informação. Não tem inteligência artificial se não tiver dados. A gente não vai ter big data se a gente não tiver dados. E os dados hoje, eles estão, em algumas áreas da rede, elas estão brotando, né? Então, medidores inteligentes, né, é uma das informações, as subestações também, e o sensoriamento de rede é uma delas. Então, todos os desafios que se precisa encarar para a resiliência de rede, eles estão diretamente conectados à necessidade de informação. E IoT e sensores é o que vai permitir que essa revolução que está passando na frente dos nossos olhos hoje, com inteligência artificial e tudo que a gente está vendo, ela aconteça de modo efetivo, realmente aconteça nas nossas redes. Então, o objetivo desses sensores é capturar essa informação toda que está na rede para trazer a tomada de decisão. Com isso, aumentar a segurança, né? Então, a gente começa a ter informações de condições perigosas, né? Algumas falhas que não podem ser detectadas pela proteção, falhas de alta impedância, aumentar a visibilidade da rede, onde começa a ter noção de pontos específicos da rede, onde há sobrecarga, onde tem alguma fuga, qualidade de energia, quedas de energia. Com isso, a gente consegue reduzir os custos de manutenção, a gente consegue também monitorar o fluxo de energia ao longo do dia em partes específicas dessa rede, que hoje é uma realidade muito, muito grande, né, para a maioria, se não para todas as distribuidoras, e fazer um balanço de energia também para o monitoramento de perdas e fluxos. Então, como funciona esse sistema, né? O princípio de funcionamento dele. O MGA consiste em alguns sensores que são instalados na rede. Então, o MGA é Megger Grid Analytics. Então, é a análise da rede, né, pela Megger, com esses sensores que são colocados nos cabos, e eles vão passar algumas informações que eles vão coletando para uma central.
numa central ali um gateway, e esse gateway vai passar para um software que é o MetriView. Este software pode se comunicar com o SCADA e ter a informação já dentro do seu SCADA. Então, o processo todo é de captura da informação lá no ponto específico do circuito em que quer ser monitorado. Que informações são coletadas? Então, correntes e tensões, ângulos de fase, fator de potência, potência ativa, reativa, quilowatt-hora, direção, harmônicos. A gente consegue ter acesso ao diagrama fatorial daquele ponto, sequência de tensão em corrente, então positivo, negativo, sequência zero. Consegue identificar desequilíbrios de corrente e tensão naquele ponto específico, falhas transitórias, permanentes, falhas de alta impedância, formas de onda de tensão e corrente e o histórico de ocorrências, entre outros. Então, comparando com o que a gente tinha antigamente, né, o que eu mostrei hoje, a possibilidade de gestão da rede, ela começa a ficar muito grande. E isso traz muitos benefícios, todos esses que eu falei, justamente porque a gente não consegue só detectar um ponto de falha ou por onde passou aquela falha, mas também a gente consegue fazer uma gestão muito mais efetiva com todas essas informações que estão disponíveis para a gente. Então, com isso, obviamente, redução de DECFEC, as perdas para os usuários, né, tanto residenciais, comerciais e industriais. A gente entra em conformidade com os requisitos dos órgãos reguladores, né, reduz penalidades, reduz os custos de detecção de falhas, otimização de disponibilidade de recursos, melhora muito a programação da manutenção preventiva, então começa a trabalhar de uma maneira preventiva. Então, ao invés de agir só na reativa, e é importante você ter uma reação rápida, passa a ter uma postura de antecipar os pontos de falha. E isso tem muito valor para a rede, para todo mundo. Identificação de falhas de alta impedância. Então, os sensores, eles têm algumas características que são muito importantes. Primeiro, eles são de baixo consumo, é uma eletrônica muito eficiente, e eles são alimentados pela própria rede. Então, a gente está falando de correntes em torno de 1 ampere, menores que 1,5 ampere, e ele entra, às vezes, no modo de baixo consumo, quando a corrente está baixa, então ele consegue ficar bastante tempo ali, hibernado, aguardando que alguma corrente passe. São 2 baterias, né? Então a bateria de reserva, ela dura até 3 anos nesse modo de baixo consumo, tá? Então ela fica hibernada, o sensor fica ali hibernado, quando passa uma corrente, ele detecta um curto-circuito, algum evento, ele detecta e envia essa informação lá para aquele gateway. E é também um equipamento que, uma vez instalado na rede, ele fica lá em operação sem necessidade de manutenção por mais de 10 anos. Então, essa também é uma característica importante, né? Um equipamento que não demanda manutenção. Ele é IP67, poeira e líquidos, uma faixa nominal de corrente de 600 amperes e uma precisão de 0,5%, então muito preciso, dá para utilizar para várias funcionalidades. E um tempo de sincronização entre os sensores em diferentes fases, com alta precisão, então menos que 30 microsegundos típicos. E o sensor está aparecendo aqui na tela como aberto, mas na verdade ele fica fechado. Isso aqui é só uma ilustração de como faz o encaixe ali na rede. E os contatos aqui, dá para perceber, eles ficam encostados, tá? Um equipamento que fica fechado. Aqui um pouco da visão da instalação, um exemplo de um projeto lá no Equador, que a gente consegue ver os detalhes da qualidade do sensor. Ele é muito fácil de instalar, toda a preparação é feita ali no caminhão, e antes a gente faz todo o setup dele de configuração com o sistema. Então, na hora de instalar, é só chegar, pegar os sensores certos, fazer a instalação na rede e verificar o posicionamento, em qual fase está cada um dos sensores, anotar esse número e também o sentido do fluxo de corrente é um dado importante a gente observar, e na hora de a gente instalar, fazer a instalação correta. Aqui os exemplos das antenas. Então, antena Omni ou uma antena setor, aqui o gateway. Então, a configuração de tudo isso varia de projeto para projeto. Uma visão diferente, então, de fazer a gestão das redes aéreas, passando de uma atitude mais reativa, né, em que vão se
atuar na rede, né, após os eventos acontecem, com esse sistema é possível ter uma atuação muito mais proativa, com todos os históricos e gráficos e dados coletados que ficam armazenados no sistema. É um sistema muito fácil de instalar, pode ser instalado por cesta aéreo, com bastão, sem bastão, somente com bastão, então com a vara de manobra. Então tudo isso é muito versátil, dá para a gente muita possibilidade. Esses sensores funcionam basicamente via celular, então uma possibilidade é ter a comunicação entre os sensores via rádio, e todos esses dados coletados vão ser transferidos por celular para o gateway que vai fazer aquela transmissão. Então tem vários modelos de equipamento e isso tudo serve para fazer essa transmissão. Dos 3 sensores, o do meio é o master e os outros 2 são o slave. Com isso, um deles só é que vai fazer essa transmissão das informações e eles passam a informação para esse sensor, eles se comunicam de maneira sincronizada. Também é possível fazer tudo isso ao invés de celular via rádio. Então, nesse modelo, os sensores se comunicam com o rádio, com as antenas, e dessa maneira toda a informação é passada. Também dá para fazer essa comunicação entre os sensores, com roteadores no meio do caminho. Essa possibilidade vai para uma rede que vai ser só via celular, ou só via rádio, ou uma mistura dos dois. E isso espalhado ao longo de vários pontos do circuito. Então, isso traz muita flexibilidade para o nosso sistema e confiabilidade para quem está fazendo a gestão da rede de receber essa informação da maneira adequada para a tomada de decisão. Ele também vai ser muito útil, principalmente na hora de identificar não só as falhas, efetivamente, mas as potenciais falhas. Então, as falhas de terra transitórias que estão sem falta de energia, elas vão ser detectadas e isso vai ser sinalizado no sistema de uma maneira que é possível ver ao longo do tempo os pontos em que mais esses tipos de falha ocorreram e atuar de maneira preventiva. Então, identificando esses pontos e trazendo uma confiabilidade para a rede que antes não era possível de saber esses toques na rede que não causavam falha, mas que já eram um aviso de que em algum momento poderiam causar uma falha mais grave. Vamos falar um pouco do sistema. Então, o MetriView é o que vai fazer o acesso e ele mostra para a gente dessa maneira, né? Mostra os circuitos. Então, do lado direito a gente tem os sensores, eu posso acessar cada um dos sensores e ver a informação deles, eu posso ter uma visão geral. Do lado esquerdo, todos os relatórios, então tem os relatórios de emergência, de falha, gráficos todos de tensão, corrente, vetoriais, harmônicos, todos eles ficam aqui armazenados do lado esquerdo, e a barra azul em cima, ela me traz o histórico. Então, eu posso navegar para cada uma das medições feitas pelos sensores ao longo do tempo, por sensor, por configuração da rede, por diagrama, da maneira que quiser, e ainda extrair, fazer o download desses dados depois. Rapidamente ele traz para a gente os pontos vulneráveis, então consigo atuar e identificar o que aconteceu em cada uma dessas falhas. Alguns exemplos, né? Então aqui a tensão e corrente, as formas de onda, no momento da falha, eu consigo fazer análise específica de como foi o comportamento nesse ponto durante a falha, comparativo entre as 3 fases de gráfico de corrente, gráfico de tensão, os diagramas vetoriais, potência ativa, reativa, fator de potência, tudo isso fica aqui registrado e é capturado como uma informação que está disponível para quem está fazendo a gestão da rede. Componentes simétricas, né? Então, se é sequência zero, sequência positiva, negativa, ângulo, os harmônicos, né? Tanto de tensão quanto de corrente, fazer análises muito importantes, qualitativas, dos tipos de falha de uma maneira muito rápida, entrar nessas ocorrências. Então, entender, por exemplo, quais são as falhas que as ocorrências em que foram geradas entre uma fase só, ou entre as 3 fases ou 2 fases, qual foi a corrente, se essa falha era permanente, se essa falha
ela foi transitória, né? Se foi sem nenhum tipo de perda de desligamento, e navegar na linha do tempo, fazer filtro pela corrente. De diversas maneiras você consegue fazer análise e trazer essa informação de forma muito fácil. Aqui um dashboard com total de falhas, as que foram auto-extinguíveis, quantas transientes, quantas permanentes, um gráfico aqui por dia. Enfim, várias maneiras de ver e entender o que está acontecendo para tomar a melhor decisão. Os pontos frágeis ao longo de um ano, quais foram os pontos da rede que foram mais afetados. Facilmente você traz essa informação também. Consegue fazer também um comparativo com, por exemplo, histórico de chuvas, velocidade do vento, direção do vento. O equipamento não mede isso, mas é possível subir no Metriview esses dados e fazer a comparação com o que aconteceu na rede, que são as linhas de cima, essas bolinhas amarelas, vermelhas, laranjas. Isso tudo vai dar para a gente um insight de como deve ser a nossa manutenção, o que está sendo a causa dessas falhas e atuar de maneira muito mais assertiva. Aqui, os projetos que já estão em implementação, então a gente já tem no Brasil na Energisa, a gente tem no Equador também, a gente já tem instalados no México, Colômbia. O da Energisa já é um projeto piloto que já está agora passando para a fase 2, e no mundo tem mais de 5.000 sensores e kits sensores já instalados, então tem um amplo exemplo aí de casos de sucesso. Aqui na Petroequador é um que eu gosto de mostrar porque eu acompanhei desde o início, e esse projeto é na fronteira ali da Colômbia, na selva ali, então é bastante interessante. Foram 7 sensores instalados ali. Aqui a gente consegue ver as distâncias, então a gente tem do lado esquerdo o P4, próximo da fronteira ali com a Colômbia, 10 quilômetros da antena, e a gente tem do lado direito 15 quilômetros o P2, o mais distante, e eles estão distribuídos ali, do lado direito um pouco mais alinhado, do lado esquerdo um pouco mais distribuídos. Então isso dá para a gente ter uma noção de como mais ou menos está se comportando essa rede e a comunicação toda que vai ser feita. Para o lado sul, uma antena omnidirecional, dessa aqui foi a melhor solução para esse ponto, e para o lado direito, uma antena de setor, para o lado norte, em que a comunicação com os sensores depende também um pouco da altimetria e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser pensado e colocado na hora de projetar o sistema. Lá, nesse projeto do Equador, não havia rede celular boa para fazer a comunicação. Então, a solução foi a nossa própria rede de rádio. Aqui, a foto dos gateways, aqui como ficou o sistema depois lá instalado, e a gente tem aqui o diagrama. Então, para a gente ter um exemplo de cada um dos sensores, né? O P5, aqui como foi a instalação, o P2, que é o mais distante, tem um vídeo mostrando um pouco, né, o final da instalação já, então o pessoal já baixando e desmobilizando a cesta aérea, o P1 aqui embaixo, uma derivação, P3 aqui também, o P7, que estava também distante, numa zona muito úmida, a gente pode ver na placa, né, um acúmulo de musgo também, então ele está preparado para trabalhar em diversas situações, né? Ele foi criado lá em Israel, desenvolvido lá, então fabricado lá, e no Reino Unido já bastante utilização em toda essa região. E também tem desafios extremos ali de meio ambiente, né, e de clima. E o P6 aqui, uma foto depois de instalado, e o P4. Nesse vídeo, a gente consegue ver, ele é um vídeo acelerado, um pouco acelerado, que dá a gente ver a facilidade de instalação, né? Então a equipe facilmente identifica ali qual que é a fase, qual que é o equipamento, faz a instalação com a cesta aérea, observando alguns itens, né? Então o fluxo da corrente para colocar, a fase certinha em que ele está sendo colocado, e anotando essas informações. E também, na hora que faz a instalação de todos eles, ele faz um sincronismo de luz, então dá para perceber que eles estão energizados, estão em sincronismo, as luzes piscam e você consegue perceber. Ele tem diversos sinais luminosos que vão dar diferentes informações. E tudo isso você consegue ver. Então, a ideia disso tudo é a gente conseguir trazer, dar vida ao que hoje a gente está vendo de digitalização.
para fazer inteligência artificial é preciso dados. E todos esses dados hoje estão disponíveis digitais, num fluxo de informação que vai levar para a gente a melhor tomada de decisão baseada em dados confiáveis e na hora certa, no lugar certo. É isso, Ciro, que eu gostaria de compartilhar aqui. Obrigado de novo pela oportunidade.